Gente, está começando mais um vídeo no canal Follow Me e hoje o tema é bullying. E hoje nós estamos com um entrevistado que é ninguém mais e ninguém menos que o nosso pastor. Muito bom estar com vocês. Acredito que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho assim muito importante. Por quê? Porque traz esclarecimento, luz sobre os objetos, né? Quando eu digo luz sobre os objetos, estou dizendo esclarece algumas dúvidas sobre algumas coisas que muitas vezes para algumas pessoas é algo assim meio que, sabe, mistificado, né? Então eu creio que o que vocês estão fazendo desmistifica isso, ajuda a pessoa a ver, a entender e talvez até tomar uma posição mais assim coerente com os fatos, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês e eu quero dizer, vocês são lindos, viu? Todos. Até o Felipe que está ali assim, ó, é gato. Dá um sorriso, Felipe. Ah! Mas muito bom. E eu quero saber o que eu posso ajudar vocês nesta noite, né? Quais são as perguntas, qual é o tema, o que realmente nós podemos pensar, né, de forma racional, né, para que possamos ajudar aquele que está nos ouvindo. Nós temos como comentarista Daniela, mais conhecida como Dani aqui no canal, e o Lucas. E a primeira pergunta está com o Lucas. Então, pastor, antes de fazer essas perguntas, né, eu pensei um pouco na perspectiva das pessoas que estão no mundo, né? Então foi nessa perspectiva que eu me baseei. Então vem aqui a primeira pergunta. Existem pessoas de todo tipo, das mais fortes e compactas até as mais frágeis. Quando se trata de bullying, as pessoas mais frágeis, obviamente, são as mais atingidas. Então, como nós, cristãos, podemos aconselhar as vítimas e repreender ou até mudar esses agressores? É interessante, né? Quando a gente pensa em bullying, nós temos que talvez ampliar um pouquinho mais o conceito, porque o bullying, ele tanto quem sofre, quem, vamos dizer assim, ele pratica o bullying, os dois estão sofrendo de um mesmo mal, né? Porque ambos, de alguma maneira, eles fogem do padrão, né? Quem sofre o bullying pode criar feridas, né? Pode se machucar no sentido de levar em si ou consigo, certo, uma marca para toda a vida. Mas também aquele que faz o bullying ou pratica o bullying, ele também, de alguma maneira, ele leva com ele algo que pode ser maléfico para a vida toda, né? O agressor, quando ele continua agredindo, certo, ele também leva essa marca e essa marca dentro do contexto social é ruim. Então a gente tem que entender isso, né? Agora, ambos precisam de tratamento. Por quê? Porque nós precisamos de equilíbrio, né? Eu creio desta forma. Então eu creio assim, dentro do nosso contexto cristão, precisamos conscientizar que o bullying ele é ruim tanto para o praticante como para aquele que sofre o bullying. Então acho que isso é muito importante, nós termos a consciência de que o mal ele alcança as duas faces da moeda, entendeu? Ficou claro o que eu penso? Então é mais ou menos por aí. Porque a gente tem, no caso, bullying significa valentão no inglês, né? E quando a gente diz, a gente não fala só de adolescentes. A gente fala, no caso, com as prostitutas, com os homossexuais, e muitas vezes também são agredidos, né? E aí eu acho que a igreja, a gente como igreja, né, tem que acolher. E aos poucos mudar, né, no caso. A gente tem que entender e separar as coisas. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem um comportamento social e este comportamento social não condiz com a visão de algumas pessoas, eles precisam, vamos dizer, tratar este comportamento dentro de uma realidade ou de uma dinâmica de conscientização e de, talvez eu diria assim, retorno para a essência, retorno para o objetivo da vida, né? Então, se dentro de um contexto a prostituição é algo normal ou dentro de uma realidade social, a pessoa ter relações sexuais com várias pessoas é algo natural, não é bullying, é um fato, entendeu? Então é o lugar e quem faz.
Então você vai, por exemplo, a Amsterdã. Amsterdã tem uma rua que é só para pessoas que praticam sexo. Você tem meninas nas vitrines para você escolher qual que você quer. Então, o sexo fora de uma relação homem-mulher dentro de um casamento lá é natural. Então, não seria bullying, entendeu? Então, é muito importante nós entendermos isso. E se você traz o conceito para um país ou uma cultura mais tradicional, mais arraigada em uma religião, por exemplo, o Oriente Médio, algumas coisas não são permitidas. Por exemplo, homossexualismo dentro da cultura oriental ali no Oriente Médio é praticamente inexistente. Por quê? Porque a cultura condena e aquele que pratica, ele pode pagar o preço de vida, ou melhor, de morte. Então, para eles lá já é algo extremamente, né, antissocial, anticultural e antirreligioso. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso aí, na hora de ajustar e corrigir, né? Dani, você tem uma pergunta? Eu tenho. É porque, assim, o nosso contexto aqui no Brasil, a gente tem uma liberdade bem grande aqui no Brasil. Só que nós, como igreja, a gente meio que acaba discriminando as pessoas e não amando. E, assim, isso é um problema da igreja. E como é que a gente pode tratar as pessoas, por exemplo, os homossexuais, que quando pensam em vir para a igreja, eles meio que pensam, nossa, eles vão me julgar e tal, eles vão querer me consertar. Como é que a gente tem que tratar eles? Eu vejo assim, uma coisa é você brincar com a situação do outro. O bullying é você menosprezar, destratar, desmerecer, tirar do outro algo que é dele. Um exemplo, quando uma pessoa chega na igreja, ele é homossexual, é uma opção sexual dele. Ele optou, né, por ser homoafetivo, ele vive aquela realidade. A igreja, ela tem a obrigação de amar qualquer pessoa. Eu não preciso concordar com você para te amar, independente da opção sexual que você tem. Agora, o que deve ser feito? Eu creio que deve ser acolhida essa pessoa, deve ser dado a esta pessoa o esclarecimento devido em relação àquilo que nós vivemos dentro da igreja e dar a ela a oportunidade de fazer uma escolha que ela quer, não que eu queira, pois eu sou o pastor da igreja. Né? Chega uma pessoa e fala assim, olha pastor, eu vejo assim, eu falo assim, querido, olha, você é querida, você é amada, e a nossa realidade é essa. E ela vai ter a opção de escolher. Olha, eu quero caminhar com eles e alterar, mudar este comportamento. Não, eu não quero. Então, ela vai achar um grupo de pessoas que acolhe ela, que possa dar a ela talvez um endosso, né? Não só concordar, como apoiar. A gente não concorda, a gente traz e cuida. É diferente de você endossar e dizer que aquilo é certo. Nós entendemos que a homossexualidade é um desvio moral, nós acreditamos que é um desvio espiritual, é fruto do pecado, é fruto do distanciamento de Deus, como qualquer outro pecado. Quem rouba, por exemplo, também o roubar é o fruto, certo? Um distanciamento de Deus, é o fruto de uma vida influenciada pelo mundo. E nós, como cristãos, nós temos a consciência de que nós estamos dentro de um contexto aonde o mundo, ele traz na sua governância ou na sua sistemática o maléfico. O mundo jaz no maligno. Este é o conceito que nós temos como igreja. E isso é da igreja, não é do mundo. Se você estivesse dentro de um outro contexto social, você talvez teria outras leis que governassem este contexto. Entendeu? Agora, para a igreja, a função é acolher o homossexual, a função é acolher o drogado, a função é acolher o morador de rua e dar a eles a oportunidade de fazer uma escolha diferente. Mostrar para ele que há um outro caminho. Essa é a função da igreja. Amar e dar à pessoa a oportunidade de uma mudança, de uma transformação. Crendo que essa transformação é para melhor, não para pior. Entendeu? Então
nós somos aqueles que edificamos pessoas, nós somos aqueles que abrimos portas, nós somos aqueles que ajudam aqueles que precisam de ajuda, mas só aqueles que querem ajuda. Aqueles que não querem, eles acham o seu caminho. Respondi? Respondido. Mas, tipo, no caso de pessoas que têm alguma história ruim em relação a isso, o que o Senhor falaria para eles que estão meio feridos, machucados, porque não foram tratados bem na igreja? Vem para a Igreja Cristã Evangélica de Vila Nova, que o pastor ama essas pessoas e cuida delas, certo? É carinho. Olha, todas as pessoas, elas carecem disso. Elas carecem de ter a oportunidade de ver a vida por um ângulo melhor. Eu creio que tudo resolve com um bom aconselhamento, com uma boa leitura, com esclarecimento. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas não têm esclarecimento, elas não entendem, não fazem a leitura correta da realidade. E elas estão sendo bombardeadas com muitas informações, e muitas vezes essas informações são indevidas, são erradas. Elas estão direcionando essa pessoa para um caminho ruim. A Bíblia vai dizer para nós que há caminhos que aos nossos olhos são bons, mas são caminhos de morte. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A igreja tem essa função. A função da igreja é transformar vidas e transformá-las em algo melhor. Essa é a função da igreja. É a função do pastor Neil, certo? Acolher, abraçar, instruir e dar à pessoa o direito de escolher o caminho. Entendido. Respondeu? Então tá bom então. Ok, Lucas, você está com a oportunidade. Obrigado. Segunda pergunta aqui. Como garantir que na igreja não haja bullying, né? Mesmo que entre amigos? Porque muitas vezes isso passa despercebido, né? Às vezes a gente machuca o outro sem querer. É interessante essa questão de você ter o feeling, né? Você ter a medida. Para tudo há limites. Um exemplo, a Dani, nós chamamos ela de Dani. É uma forma carinhosa e ela gosta. Mas vamos supor que nós dessemos a ela um outro adjetivo, né? E ela não gostasse desse adjetivo, eu estaria praticando bullying. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Se o que estamos falando, aquilo que está sendo pronunciado, projetado, seja em atitudes, seja em palavras, é edificante para outra pessoa. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um apelido que eu odiava ele. Era um apelido. E hoje, se você me perguntar qual é o apelido, eu não conto. Entendeu? Mas aquilo me fazia mal. Então, aquelas pessoas que falavam o meu apelido estavam praticando bullying contra mim. Então, agora, quantos amigos que nós temos que a gente fala o apelido, né? E para eles são mais conhecidos pelo apelido do que pelo nome. Eu conheço pessoas que, se você falar o nome delas, ninguém conhece. Então, aquilo não é bullying. Então, é a sensibilidade. Por exemplo, dentro da igreja, a gente tem que ter cuidado. Tem irmãos que você pode abraçar, tem uns que você joga para cima e ele está super bem. Outros não, outros você tem que, pegar na mão. É você ter aquele cuidado, aquela sensibilidade de você não transgredir ou não romper o espaço que é te dado. Todos nós temos um limite. Até aqui, isso é bom. A partir daqui me faz mal. Então, você ter esse cuidado de não ter nenhum tipo de atitude que prejudique o seu irmão. É você reconhecer o seu espaço e respeitar o espaço do outro. Seja na área física, seja nessa questão moral, seja também na questão espiritual. Muitas pessoas ficam feridas na alma dentro da igreja. Por quê? Porque ouviu um conceito, foi questionado em uma visão e muitas vezes não foi tratado. Aquele negócio não foi explicado. Aquilo que eu disse, o aconselhamento, o ensino, ele traz luz sobre a situação. Enfim, eu acho 2 fatores muito importantes para a gente se recuperar, que é quando a gente perdoa a si e quando a gente perdoa o outro, né? Porque é uma mão dupla para mim e faz bem para os dois, né? E eu acredito que a gente deveria pensar mais assim, né? E a gente deveria levar isso para o mundo também, no caso para as pessoas, né? Para conseguir conquistar essas pessoas aí e conseguir a alma para Deus, né? Eu vejo assim, o que nós fazemos talvez seja a coisa mais preciosa, mais valiosa, mais digna, mais honrosa que um ser humano pode fazer na face da terra.
Nós somos os dispenseiros da paz. Somos pacificadores. Nós somos aqueles que foram chamados para amar. E amar de uma maneira graciosa, misericordiosa. Jesus, ele vai dizer lá em João que um novo mandamento vos dou. Amarás o teu próximo com o mesmo amor que eu vos amei. Qual foi o amor que Jesus nos amou? Ele morreu na cruz por nós. Ele está dizendo, olha, você a partir de agora, você vai viver na perspectiva de fazer para o outro aquilo que você não só faria por você. Você vai fazer por mim, porque eu morri por você. Então, quer dizer, nós passamos a usar de misericórdia para com o irmão. Você corta na carne em função do teu irmão. Você sofre o dano em função do teu irmão. Se necessário for, você morre para que o teu irmão viva. Então, o ministério cristão, aquele que é cristão, ele tem essa responsabilidade de amar, e amar a todos. Amar a todos. Jesus amou a todos. E todos aqueles que nele crê terá vida eterna. Então, ele morreu por todos. E nós temos a responsabilidade de amar a todos e, se necessário for, até morrer por eles. No caso, esse amor, tipo, um dia desses eu fiquei me perguntando, o amor de Deus, ele é uma escolha ou um sentimento? O amor de Deus é uma realidade, que alguns percebem e outros não. É uma realidade, ele amou, ele continua amando. E ele não vai mudar por causa de você ou por causa de mim. É uma realidade. Agora, alguns não conseguem perceber o amor de Deus. Vivem sendo alcançados pelo amor de Deus, mas eles não reconhecem que vem de Deus. Quando você coloca um prato de comida sobre a mesa e come, é o amor de Deus te alcançando. Quando você sai na rua e tem um sol que aquece a tua pele, é o amor de Deus te alcançando. Quando você levanta de manhã cedo, coloca os pés sobre o chão, é o amor de Deus te alcançando, porque você poderia ter morrido, mas Ele te deu vida. Entendi. Entendeu? Profundo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ok, gente, esse foi o vídeo. E deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, ative o sininho das notificações e volte sempre aqui no nosso canal. Tchau, gente!